Bom, no vídeo de hoje quero falar aqui sobre um zagueiro assinando um contrato de renovação com o Cruzeiro. Excelente notícia, jogador que eu vejo que em breve pode vir a ter espaço no time principal do técnico Pepa. Além disso, falando sobre os reforços para a zaga, o que o Cruzeiro tem de avanço até aqui no mercado? Será que depois da chegada, por exemplo, do Palácios, já estaria meio que completa essa função para zagueiro, ou ele jogaria mais pelo lado direito? Que eu quero falar aqui também atualizações, por exemplo, do Rojas, o Rodrigo Caio, o Zé Ivaldo, que são os três principais especulados até aqui, e algumas atualizações para vocês nesse vídeo de hoje. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Conta aí com a ajuda de vocês para chegarmos essa meta nossa aqui, ó, de 40 mil inscritos no YouTube, já está bem próximo. Então cada um que se inscreve, compartilha, comenta aqui embaixo, sem dúvidas me ajuda bastante. Vou deixar também nosso perfil do Instagram, Cruzeiro News 21, estamos quase a 35 mil seguidores por lá também. E meu perfil pessoal do Gustavo, né, gustavo.crz, estou passando tempo aqui no Chile agora, então me segue lá, o link vai estar aqui embaixo na descrição. Bom, então o Cruzeiro que segue aí como um dos principais objetivos e principais posições que o Cruzeiro vai ao mercado seria justamente essa de zagueiro, né? Os três principais pilares que o Cruzeiro entende que precisa contratar seria justamente um zagueiro, um volante de marcação e um ponta pelas beiradas. Então assim, o Cruzeiro é muito difícil, tá? Fechar o mercado no próximo dia 2 de agosto e não trazer nenhuma dessas opções para complementar o elenco. Então, no geral, o Cruzeiro aos poucos tem se movimentado, porém encontrado algumas dificuldades, né? Principalmente nessa função de zagueiro, que não tem sido fácil. Principalmente porque o Cruzeiro quer uma solução que chegue e resolva os problemas da atual zaga, e para isso acontecer, no geral, teria que ser uma contratação inquestionável. E essas contratações de mais peso, com certeza, é um pouco mais complicada pela questão financeira. Então acaba que é aquele loop, né? O Cruzeiro, tem um jogador bom, mas chegaria para não ser titular. Então para que ele vai gastar mais salário com um jogador que não resolveria completamente o problema? Não teria essa certeza de resolver o problema no lugar do Oliveira ou, por exemplo, do Castan. Apesar de que eu estou gostando mais do Castan ultimamente do que do Oliveira. Então assim, tem batido em algumas teclas com alguns nomes muito fora da realidade, como por exemplo o Rojas, que nem foi o Cruzeiro que procurou ele, foi mais os seus representantes oferecendo ao Cruzeiro, o River Plate em si, e é uma pedida muito alta, que já é quase descartada pelo Cruzeiro, de 20 milhões de reais. É claro, é um valor muito alto para o Cruzeiro pagar agora. Porém, se tiver algumas cláusulas dele chegar por empréstimo, por exemplo, emprestado até o final do ano que vem, e se o Cruzeiro estiver na Série A, tiver atingido um número de jogos, o Cruzeiro é obrigado a pagar 15, 20 milhões. Aí já mudaria completamente, mas esperado o Cruzeiro pagar 15, 20 milhões em um zagueiro agora no meio da temporada, sendo que não tem nem certeza se vai estar na Série A no ano que vem, tenho certeza que o Cruzeiro não vai fazer esse tipo de loucura. Rojas, paraguaio de 27 anos, que com certeza chegaria para resolver o problema da zaga, mas financeiramente falando não existe essa possibilidade diante dessa pedida. O Zé Ivaldo é um dos mais viáveis, porém Bom, o Zé Ivaldo aí é outro atleta que eu até conferi aqui no vídeo, né, para ver se ele não tinha jogado. Não jogou contra o São Paulo, que foi no jogo contra o Atlético Paranaense lá no Morumbi. Então assim, derrota do Atlético Paranaense, 2-1 para o São Paulo, mas o Zé Ivaldo não entrou em campo. Então pode ser um indício de que tem conversas avançadas com o Cruzeiro. Talvez, ele não é uma peça unânime titular na zaga, não está tendo mais sequência porque ainda não renovou o seu contrato e tem essa possibilidade de deixar o clube na metade do ano, e nem que seja o Cruzeiro ou outros times da Série A, de fazer uma proposta para o jogador, né? Então não entrou em campo, uma notícia boa, vai ter jogo no final de semana do Atlético, então tomara que ele não jogue, que essa seria a última oportunidade dele fazer o 7º jogo, e aí não poderia defender outra equipe, né, na Série A. Zé Ivaldo que tem aí 22 jogos no ano, 2 gols marcados até aqui, zagueiro que pela questão da idade também eu acho interessante, porque está aí apenas com seus 26 anos de idade, que foi completado recentemente. Então por conta disso eu acho que seria um baita acerto para o Cruzeiro se tivesse a volta dele já para o meio do ano. Resolveria todos os problemas da zaga? Não. Mas com certeza é muito melhor do que os dois que nós temos agora, e para peça de reposição com certeza seria uma ótima alternativa. Para criação de jogo no geral, o Zé Ivaldo acho que ninguém tem dúvidas, né, que é um excelente jogador que faz muito bem esse papel. Ano passado foi importante no Cruzeiro também para a conquista do acesso, mais de 32 partidas no ano, 1 gol marcado e 2 assistências, foi importante em alguns passes. É um atleta que eu gosto muito. Tem características parecidas, por exemplo, com a do Palácios, que foi contratado? Sim, um cara que poderia jogar numa linha de 3 como lateral direito, que fez várias vezes, né?
lado esquerdo o Eduardo Brock, centralizado o Oliveira e na direita o Zé Ivaldo, como se fosse uma função de lateral. Tem sim essa possibilidade e acredito que mesmo com a chegada do Palacios, o colombiano que veio do Elche, ele vai jogar muito mais como lateral direito do que propriamente como zagueiro, tá? Claro, pode ter alguma mudança, ele passar a jogar como defensor, mas eu vejo que nesse primeiro momento ele seria um reserva imediato. Se o William não jogar, ele joga de lateral. Se a zaga continuar com problemas, poderia vir a ser uma alternativa ou quem sabe até mudar para um esquema de 3, que hoje eu acho que é o menos provável, voltar com uma linha de 3 defensores. Mas, no geral, eu vejo isso, acho o Palacios muito bom e não ficaria surpreso se ele assumisse essa posição de titular, principalmente na zaga. Apesar de que eu prefiro, pelo menos pelo que eu vi, muito mais ele jogando pelo lado direito, como lateral, mas já temos o William. Então, enfim, vamos ver como que vai ficar a situação. Sem ele não jogar, que não vai acontecer, né? Porque ontem mesmo, ontem não, né? Na quarta-feira contra o Fortaleza, Cruzeiro, por exemplo, não tinha uma opção para lateral direita, entrou o Igor Formiga e o gol saiu por aquele lado. Então, se tivesse o Palacios, que é mais acostumado ali naquele setor mais de marcação, tenho certeza que esse gol poderia, por exemplo, ter sido evitado ou algo nesse sentido. E o outro, Rodrigo Caio, que assim, de acordo com o Nicola, o Rodrigo Caio eu já tinha falado aqui com vocês, né? Que é um contrato mais longo, por exemplo, 2 anos de duração. O Cruzeiro claramente não vai oferecer isso porque nem sabe onde que vai estar daqui 2 anos. Vai estar na Série A, tem o risco de cair para a Série B. Não vai fazer um investimento desse, fora que ainda assim, além desse contrato longo, seria um salário alto, sendo que não tem garantia nenhuma de que ele vai chegar e jogar 40 jogos. Não acho que vai aparecer propostas para o Rodrigo Caio nesse sentido. Acho que ele estaria mais disposto, para falar a verdade, a negociar ano que vem, quando terminar o contrato, quando ele estiver livre, do que agora, porque ele já tem garantia dos próximos 6 meses que vai continuar no Flamengo, fazendo a sua adaptação física e jogando aos poucos, né? Não acho que ele vai ser titular, mas pelo menos uns de cada 10 jogos, ele entrar em 2, 3, 4, vai acabar participando um pouco e ter um número de jogos maior, quem sabe até mesmo para os times verem que ele tem condição e oferecer um contrato mais vantajoso do que seria apenas de produtividade. Para terminar aqui com vocês, quero falar sobre um zagueiro renovando o contrato com o Cruzeiro, que é a respeito do zagueiro Pedrão, de apenas 19 anos de idade, atleta que chama muita atenção e já tem tempo, tá? É um jogador que, inclusive, nos últimos anos, tem sido um dos principais destaques da zaga do Cruzeiro, que tem excelentes opções, né? Incrível como que o Cruzeiro todo ano acaba surgindo aí um atleta diferente. O Pedrão que, se você for avaliar friamente, tem características muito parecidas, pelo menos quando eu lembrava do time sub-20, do Kaká, tá? Um atleta muito forte, veloz, muito bom pelo alto e que tem um potencial muito grande. Nesse ano, por exemplo, tem 19 anos, joga pelo time sub-20, 18 jogos e 3 gols marcados. Essa notícia aí do Samuel Venâncio de que o jogador vai ter a prorrogação de contrato até o final de 2025. Achei até curto, tá? Acho que daqui a um ano o Cruzeiro já vai estar com esse problema de novo, mas enfim, 2025, um aumento salarial do jogador, que é importante para o Cruzeiro valorizar o atleta e aumentar a multa rescisória do futebol brasileiro, né, para não ter risco de ser um novo Vitor Roque. Então, acho justo pelo que vem jogando o Pedrão. Na temporada passada, por exemplo, ele já havia atuado no total 26 partidas e 1 gol marcado, sendo 2, inclusive, no Cruzeiro, no time principal, com o técnico Pesolano, tá? Então, assim, já é um atleta que pede passagem há um bom tempo. Ele, o Everton, o Juan Santos são excelentes opções. É difícil você falar quem dos 3 tem mais potencial, porque os 3, não sei nem como que deve estar jogando no time sub-20 esses 3 jogadores, porque é muito bom mesmo, muito bom mesmo. E com passagens pela seleção, no ano passado 26 jogos pelo time sub-20 e 1 gol marcado. Até 2021, quando ele sobe para o time sub-20, ele estava na época com 17 para 18 anos e 17 anos, né? E subiu para o time sub-20, só para você entender o potencial e também por conta da diminuição que teve de categoria do Cruzeiro desde o ano passado, acabou que ele já subiu logo para o time sub-20, foi muito bem e teve espaço ali em alguns jogos da temporada. Quero saber a sua opinião aqui embaixo. O que você acha do jogador? Excelente notícia, tá? Porque o contrato dele ia até o final de 2024, então, por exemplo, daqui uma temporada ele já poderia assinar um pré-contrato e se mudar de graça para outra equipe do futebol brasileiro, que com certeza teria vários interessados pela excelente fase do jogador, que está no time do Cruzeiro desde a equipe sub-15 Júnior B. Então, para você ter uma ideia, era do time B, sub-15, sub-17, aí a partir de 2021 ele sobe para o time sub-20 principal, na teoria, né, principal, porque tem a categoria B, e conseguiu aí essa promoção e vive uma fase muito boa realmente. Gosto muito do atleta, tem tempo que eu não assisto um jogo do time sub-20 do Cruzeiro, tô até bem por fora, pra falar a verdade, hoje vai ter jogo do time sub-20, tô bem por fora disso, tem que dar mais uma olhada, mas assim que tiver um espaço, eu quero trazer aqui também alguns dos principais nomes
do time de base hoje que poderiam ser alternativas. Não acho necessário colocar a base agora, que agora que o trem tá pegando fogo, vai inventar de colocar a base para queimar o jogador. Não sou a favor disso, mas eu acho que o Cruzeiro errou demais. Nesse ano, ó, pela preparação, é algo que espero que no ano que vem o Cruzeiro tenha um pouco mais de calma, para ter utilizado os jogadores da base no Campeonato Mineiro. O Cruzeiro, como já tinha meio que certo, parece essa saída do Pesolano até achar um substituto, que foi o Pepa, meio que o Cruzeiro jogou no ralo 4 meses do ano, só pra, vamos ver aí o que dá. E olha que campeonato terrível que o Cruzeiro fez no Campeonato Mineiro, e pouquíssimos jogadores da base teve uma sequência maior, tirando quem? O Ian Lucas, por exemplo, que teve uma sequência maior, e agora nem aparece mais no time do Pepa, que eu acho um erro também. Gosto muito do Ian Lucas, já falei aqui outras vezes. Enfim, quero que você esteja aqui embaixo. O que você acha então do Pedrão? Se poderia ser uma alternativa, ele, ou o Juan Santos, ou o Everton. O Everton, para mim, desses três que já está pedindo passagem há muito tempo, que poderiam, quem sabe, ser uma opção ali, ó, para o banco de reservas. Deixa a sua opinião aqui embaixo. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui, se inscrever no nosso canal, ajudar a gente a chegar a essa meta de 40 mil inscritos. Vou deixar também outras sugestões de conteúdos que já trouxemos aqui no canal aparecendo na tela para vocês. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais, valeu!